Rosa apertou o corpo pequeno contra o peito com força demais para alguém que sabia o quanto aquele bebê era frágil. O calor ainda estava ali, mas havia algo errado, profundamente errado. A respiração vinha espaçada, curta, como se o corpo dele estivesse esquecendo aos poucos como continuar. Os lábios tinham perdido o tom rosado e agora carregavam um azul discreto, assustador. Por favor, acorda, ela sussurrou, primeiro baixo, quase como uma reza, depois com a voz falhando, mais alta, mais urgente. Sacudiu o corpinho devagar, depois um pouco mais forte, sentindo o peso da cabeça tombar para o lado, mole demais, pesado demais. Aquilo não era sono. Nunca tinha sido. Rosa encostou o ouvido no peito do bebê e sentiu o coração bater fraco, distante, como um som que vinha de outro cômodo. Cada batida parecia uma ameaça de ser a última. As lágrimas escorreram sem que ela percebesse, caindo sobre o macacão claro que ela mesma tinha lavado naquela manhã, dobrado com cuidado, como se aquele detalhe pudesse protegê-lo de alguma coisa. No chão da cozinha, ao lado do tapete impecável, a mamadeira estava caída. Ainda havia um resto de líquido transparente no fundo, brilhando sob a luz branca. Rosa reconheceu aquele frasco no mesmo instante. Reconheceu as unhas vermelhas que o tinham segurado. Reconheceu o tom de voz frio, impaciente, dizendo que era só para o bebê parar de chorar. Ela tinha visto. Ela tinha entendido. E mesmo assim, tinha ficado parada. Agora estava sentada no chão gelado da mansão, com o filho do milionário morrendo nos seus braços e a certeza esmagadora de que aquele momento era o preço da sua covardia. O silêncio da casa era sufocante. Nenhum choro, nenhum passo, nenhum som além da respiração falha do bebê e do próprio coração de Rosa, disparado como se quisesse fugir do peito. Ela olhou ao redor, como se esperasse que alguém aparecesse. Mas não havia ninguém. Só ela. Sempre só ela. A empregada. A invisível. A mulher que não fazia perguntas, que não olhava nos olhos, que não existia fora daquela cozinha perfeita. Rosa pensou no telefone em cima da bancada de mármore. Pensou no número que sabia de cor. Pensou no que podia acontecer se ligasse. Pensou no que com certeza aconteceria se não ligasse. O medo apertou sua garganta com tanta força que doeu respirar. O bebê fez um som baixo, quase imperceptível, e o corpo dele se contraiu por um segundo antes de relaxar de novo. Aquilo foi suficiente. Algo dentro de Rosa quebrou, não com barulho, mas com uma clareza fria, definitiva. Ela precisava escolher. Ali, naquele instante, no chão de uma cozinha que nunca seria sua. Ou continuava invisível. Ou se tornava humana. Ela deitou o bebê com cuidado no sofá, como se cada movimento pudesse ser o último, e se levantou num salto. As mãos ainda tremiam quando alcançou o telefone. O visor acendeu. O nome dele estava ali. O pai. O milionário. O homem que confiava nela sem nunca realmente vê-la. Rosa respirou fundo, sentindo o gosto metálico do medo na boca, e apertou o botão de ligar. Antes que a chamada completasse, ela olhou para o bebê mais uma vez. Tão pequeno. Tão silencioso. Tão indefeso. E soube que, depois daquela ligação, nada na vida dela voltaria a ser como antes. Antes daquele dia, antes do telefone tremer na mão dela e do silêncio pesado da mansão parecer gritar, Rosa já tinha aprendido o que significava existir sem ser vista. Aquilo não tinha começado naquela casa, nem naquele país. Tinha começado muito antes, quando ela ainda era só uma mulher tentando sustentar 2 filhos com o que sobrava da própria força. 6 meses antes, Rosa tinha parado diante do portão alto da mansão com uma mala pequena ao lado do corpo e uma carta de recomendação dobrada dentro da bolsa. O papel não dizia toda a verdade. Dizia o suficiente. Dizia que ela era discreta, trabalhadora, que sabia cuidar de bebês. Não dizia que estava sem documentos. Não dizia que tinha atravessado uma fronteira escondida. Não dizia que tinha deixado 2 crianças do outro lado, dormindo em camas emprestadas, esperando por uma mãe que prometera voltar diferente. Miguel tinha 8 anos e precisava de óculos novos havia meses. Sofia tinha 5 e ainda molhava a cama quase todas as noites, desde que Rosa partirá. Sempre que falava com eles pelo telefone, Rosa mentia. Dizia que estava tudo bem. Dizia que logo mandaria dinheiro. Dizia que estava perto, mesmo estando longe demais para abraçar. A agência de empregos tinha sido clara. A família pagava bem. Muito bem. Mas a patroa era exigente. Não faça perguntas. Não confronte. Não se envolva. Seja invisível. Rosa sabia fazer isso.
Tinha aprendido atravessando lugares onde ninguém perguntava nomes. Tinha aprendido limpando banheiros alheios, dormindo em sofás que não eram seus, engolindo palavras para não perder o pouco que tinha. Quando o portão se abriu naquele primeiro dia, foi o pai quem apareceu. Alto, bem vestido, o olhar cansado de quem vive sempre com pressa. Ele mal sorriu. Apenas avaliou. Perguntou se ela tinha experiência com bebês. Rosa respondeu que sim. Não entrou em detalhes. Não precisava. Ele parecia satisfeito em resolver um problema, não em conhecer uma pessoa. O bebê dormia no andar de cima. Pequeno demais para casa grande demais. Rosa lembrava da sensação exata que sentiu quando o viu pela primeira vez. Um aperto no peito. Um reconhecimento silencioso. Ele parecia com Miguel quando era pequeno. Parecia com Sofia nos primeiros meses. Tão frágil que dava medo tocar. As instruções vieram rápidas. Horários. Alimentação. Temperatura. Emergência, ligue. Sempre ligue. O pai parecia atento quando falava, mas os olhos não ficavam. Estavam sempre em outro lugar, em outro compromisso, em outra cidade. Rosa aceitou o valor combinado sem negociar. Dinheiro em espécie. Nenhuma pergunta. Nenhuma assinatura. Aquilo não era um emprego comum. Era um acordo silencioso. A mulher entrou na vida dele semanas depois. Bonita. Elegante. Sempre impecável. Unhas pintadas. Voz controlada. Não gritava. Não batia. Não precisava. O desprezo dela era mais fino, mais afiado. Ignorava o choro. Fechava portas. Dizia que o bebê precisava aprender. Dizia que não tinha paciência para barulho. Rosa observava tudo em silêncio. Segurava o bebê quando ele chorava demais. Cantava baixinho no idioma que ele não entendia, mas parecia acalmar. Limpava, cuidava, protegia do que podia. Dizia a si mesma que aquilo não era problema dela. Que precisava daquele trabalho. Que precisava mandar dinheiro para casa. Que precisava sobreviver. Mas enquanto repetia essas palavras, algo ia se acumulando dentro dela. Cada fralda esquecida. Cada olhar frio. Cada ordem dita sem olhar nos olhos. Cada vez que sentia que aquela criança era vista como um incômodo, não como um filho. Agora, sentada no chão da cozinha, Rosa entendia com uma clareza dolorosa que aquela escolha não tinha começado naquele dia. Tinha começado em cada vez que ela se calou. Em cada vez que fingiu não ver. Em cada vez que escolheu ser invisível para continuar ali. O telefone ainda estava na mão dela. A ligação ainda não tinha sido atendida. O tempo parecia esticado, como se o mundo inteiro estivesse suspenso naquele segundo. Rosa olhou para o bebê no sofá e pensou nos próprios filhos dormindo longe dali. Pensou no que diria a eles se soubessem. Pensou no tipo de mãe que estava sendo naquele instante. E, enquanto o telefone chamava, ela soube que aquela história não era só sobre o filho do milionário. Era sobre ela. Sobre quem ela tinha sido até ali. E sobre quem precisaria ser a partir daquele momento. Rosa ouviu o clique do outro lado da linha, por um segundo, teve certeza de que o coração tinha parado junto com o do bebê. Depois veio a respiração pesada, impaciente, e a voz grave que ela conhecia apenas de ordens rápidas e despedidas apressadas. O pai. O dono da casa. O homem que sempre estava longe quando algo realmente importava. Ela abriu a boca, mas as palavras não saíram. Como explicar? Como dizer em poucos segundos que algo irreversível tinha acontecido dentro daquela casa silenciosa? O bebê respirava fraco no sofá, cada movimento do peito uma contagem regressiva invisível. Rosa apertou o telefone com tanta força que os dedos doeram. O nome dela foi dito do outro lado, curto, seco, como uma cobrança. Porque estava ligando daquele telefone. Se tinha acontecido alguma coisa. A pergunta não veio com preocupação. Veio com pressa. Como tudo naquela família. Rosa engoliu em seco. A voz saiu quebrada, misturada com o medo e com o peso do que estava prestes a fazer. Disse que o bebê não acordava. Disse que algo estava errado. Disse que ele precisava de ajuda. Não falou o resto. Ainda não. As palavras mais perigosas ficaram presas, afiadas demais para sair sem cortar. Do outro lado, houve um silêncio curto, seguido de incredulidade. O pai disse que o filho estava bem. Que tinha falado com a esposa no dia anterior. Que nada disso fazia sentido. Rosa fechou os olhos. Ela podia parar ali. Podia dizer que se confundiu. Podia desligar e fingir que nada tinha acontecido. Podia se proteger.
Ela pensou na mulher de unhas vermelhas voltando para casa horas depois, encontrando o bebê imóvel, chamando uma ambulância tarde demais. Pensou em si mesma parada num canto, dizendo que não sabia de nada. Pensou nos próprios filhos crescendo sem mãe porque ela tinha sido levada embora algemada, acusada de algo que não fez. Pensou em tudo isso em menos de um segundo. Quando abriu os olhos, viu o bebê. Os lábios entreabertos. As mãozinhas fechadas, imóveis. O silêncio pesado que não pertencia a uma criança viva. Algo dentro de Rosa se rompeu de vez. Ela disse. Disse que a esposa tinha dado remédio. Disse que não era para beber. Disse que tinha tentado impedir. Disse que tinha sido ameaçada. Cada palavra saía como um estilhaço, machucando por dentro, mas abrindo caminho para a verdade. Do outro lado, o silêncio voltou, mais denso, mais longo. Rosa teve medo de que a ligação tivesse caído. Teve medo do que viria em seguida. Quando a voz voltou, não era mais a mesma. Não havia pressa. Não havia indiferença. Havia algo duro, controlado, perigoso. Perguntas vieram rápidas. Horário. Quantidade. Sintomas. Rosa respondeu como pôde. Disse que o bebê respirava, mas fraco. Disse que estava com medo. Disse que não sabia o que fazer. A ordem veio clara. Ligar para a emergência. Agora. Não esperar. Não desligar para mais ninguém. O tom não deixava espaço para discussão. Rosa disse que sim, que tinha entendido. Antes de encerrar, ele agradeceu. Não com carinho, mas com algo que soou como reconhecimento. Por não ter deixado o filho morrer sozinho. A ligação caiu. O telefone ficou mudo na mão dela. Rosa percebeu que estava tremendo inteira. O corpo reagindo ao atraso de tudo que tinha segurado até ali. Ela olhou ao redor, como se a casa pudesse responder. Nada. Apenas o silêncio e o bebê respirando cada vez mais fraco. Rosa discou o número da emergência com dedos que mal obedeciam. A voz do outro lado pediu calma. Pediu informações. Pediu que colocasse o bebê de lado. Pediu que abrisse a porta. Rosa fez tudo. Cada instrução era seguida como se fosse uma linha que mantinha aquela criança ligada à vida. Quando as sirenes finalmente cortaram o ar do bairro rico, Rosa sentiu um alívio curto, quase doloroso. Os vizinhos apareceram nas janelas. Rostos curiosos. Olhares que já julgavam sem saber. A ambulância parou diante da mansão como algo fora de lugar. Os paramédicos entraram com rapidez, eficiência, sem perguntar quem era quem. Eles olharam o bebê. Falaram nomes de remédios. Franziam a testa. Trocaram olhares que Rosa não conseguiu decifrar. Perguntaram quem tinha dado aquilo. Rosa hesitou. Sentiu o peso da ameaça voltar. Sentiu a velha vontade de desaparecer. Mas a pergunta foi repetida. A verdade era necessária. Rosa respondeu. E, naquele instante, entendeu que já não havia volta. Quando levaram o bebê embora e disseram que ela não podia ir junto, o chão pareceu ceder sob os pés dela. Rosa ficou sozinha na entrada da casa, cercada por luzes e silêncio, sabendo que tinha feito a coisa certa e que isso talvez lhe custasse tudo. Ela voltou para dentro, sentou no chão da cozinha e esperou. Não sabia o que vinha a seguir. Só sabia que aquela história ainda estava longe de acabar. O silêncio que ficou depois que a ambulância desapareceu foi diferente de qualquer outro que Rosa já tinha conhecido. Não era a calma depois do barulho. Era um vazio pesado, atento, como se a casa inteira estivesse esperando por alguma coisa. As paredes claras, os móveis caros, a cozinha impecável, tudo parecia observar Rosa sentada no chão, pequena demais naquele espaço grande demais. Ela sabia que não podia ir embora. Não ainda. A ideia de pegar a mala, atravessar o portão e desaparecer era tentadora, quase irresistível. Tinha dinheiro guardado para poucos dias. Tinha rotas decoradas na cabeça. Sabia como sumir. Sempre soube. Mas cada vez que pensava nisso, a imagem do bebê sendo levado na maca voltava com força. A mãozinha esticada no ar. O olhar confuso. O choro fraco. Rosa tinha prometido cuidar dele. E promessas, para alguém como ela, não eram palavras jogadas ao vento. Eram o que restava quando tudo mais podia ser tirado. Ela se levantou devagar, as pernas ainda trêmulas, e começou a arrumar a cozinha. Não porque estivesse suja, mas porque precisava fazer alguma coisa com as mãos. Guardou a mamadeira caída na pia. Lavou o plástico transparente com cuidado excessivo, como se esfregar pudesse apagar o que tinha acontecido. Mas não apagava. Nada apagava.
O relógio na parede marcava pouco depois das 7 quando o som de um carro entrando na garagem ecoou pela casa. Rosa sentiu o estômago afundar. Reconheceu o som. Reconheceu o ritmo. A porta da cozinha se abriu e a mulher entrou carregando sacolas, o salto batendo no mármore como um aviso. Ela parecia irritada, não preocupada. Perguntou por que Rosa ainda estava ali. Disse que tinha pensado que ela já tivesse ido embora. Rosa não respondeu. Apenas ficou parada, sentindo o coração bater alto demais no peito. A pergunta veio em seguida. Onde estava o bebê? Rosa respondeu com a voz firme demais para alguém que estava por dentro se desfazendo. Disse que ele tinha sido levado para o hospital. Disse que uma ambulância tinha vindo. Disse que os paramédicos tinham falado em envenenamento. Por um segundo, a mulher pareceu confusa. Depois, algo mudou. A máscara caiu. A surpresa virou raiva. A raiva virou ameaça. Ela avançou um passo, depois outro, falando baixo, controlado, dizendo que Rosa tinha sido avisada. Que tinha feito exatamente o que não devia. Que aquilo teria consequências. Quando Rosa disse que tinha contado tudo ao pai, o ar da cozinha ficou pesado demais para respirar. A mulher parou. O rosto perdeu a cor. Não gritou. Não precisou. A violência estava na proximidade, no olhar, na certeza de que tinha poder suficiente para destruir alguém sem levantar a voz. O tapa veio rápido. Forte. Rosa sentiu o gosto de sangue na boca, mas não caiu. Não recuou. Algo dentro dela tinha endurecido. Ela repetiu, com a voz trêmula, mas clara, que o bebê estava morrendo. Que era uma criança. Que não podia fingir que não tinha visto. A resposta veio fria, cruel. Disse que ninguém acreditaria nela. Que ela era ilegal. Que não tinha nome. Que não tinha nada. Que o pai escolheria a esposa. Que sempre escolhia. Antes que qualquer outra coisa pudesse ser dita, o som de um carro freando do lado de fora atravessou a casa. Passos apressados. Uma porta batendo com força. O pai entrou como um vendaval, o rosto pálido, a gravata torta, o olhar perdido entre medo e esperança. Ele olhou de uma para outra. Pediu que dissessem que era mentira. Pediu de novo. Quando o silêncio respondeu por elas, algo nele se quebrou. A verdade finalmente tinha peso. E não havia mais como ignorá-la. Naquele momento, Rosa soube que a ameaça tinha mudado de forma. A escolha que ela tinha feito estava cobrando seu preço. E ainda não tinha terminado. O ar na cozinha parecia denso demais para atravessar os pulmões. O pai ficou parado no centro do espaço, como se tivesse sido arrancado de um avião em movimento e jogado ali sem aviso. O olhar dele ia de Rosa para a esposa e voltava, procurando desesperadamente por uma saída que não existia mais. As mãos tremiam levemente, algo que Rosa nunca tinha visto antes naquele homem sempre tão controlado. Ele perguntou de novo. Não como acusação, mas como súplica. Pediu que a esposa dissesse que tudo não passava de um erro, de um exagero, de uma confusão criada por alguém desesperado para se proteger. Pediu porque precisava acreditar. Porque a alternativa era grande demais para caber dentro dele. A mulher ergueu o queixo. O silêncio dela durou mais do que qualquer resposta. Foi ali que tudo desmoronou. Não houve gritos no começo. Houve uma frieza calculada. Ela disse que estava cansada. Que o choro do bebê não a deixava dormir. Que ninguém entendia a pressão que ela vivia. Disse que tinha sido só um remédio para acalmar. Que não queria matar ninguém. Que aquilo tinha sido exagerado. Cada palavra era um golpe. O pai fechou os olhos por um segundo, como se tentasse apagar o que tinha acabado de ouvir. Quando falou de novo, a voz saiu baixa, quebrada, quase irreconhecível. Ele perguntou se ela tinha ideia do que tinha feito. Perguntou se entendia que aquele bebê podia morrer. Perguntou se entendia que era o filho dele. Ela respondeu com desprezo. Disse que aquela criança não era o que ele precisava. Que tinha herdado problemas demais. Que ele merecia uma vida melhor do que noites mal dormidas e compromissos cancelados. Rosa sentiu um nó se formar no estômago. Era ali que a verdade mais feia aparecia. Não havia arrependimento. Havia apenas incômodo. O pai deu um passo para trás, como se tivesse sido empurrado por uma força invisível. Passou a mão pelo rosto, deixou escapar um som que não era choro nem raiva, mas algo entre os dois. Quando olhou para Rosa, havia culpa nos olhos dele. Uma culpa profunda, antiga, que não tinha começado naquele dia. Ele pediu desculpas. Não por aquilo apenas, mas por tudo. Por não ter visto. Por não ter ouvido. Por ter deixado aquela criança sozinha tantas vezes.
Rosa ouviu em silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque algumas desculpas não pedem resposta imediata. A polícia chegou pouco depois. As luzes vermelhas e azuis invadiram a casa como uma verdade impossível de ignorar. Os oficiais entraram, fizeram perguntas, ouviram versões. A mulher tentou se defender. Gritou. Chorou. Disse que era mentira. Disse que estava sendo traída por uma empregada desesperada. Mas as palavras dela já não tinham o mesmo peso. Quando a levaram algemada, o barulho do metal fechando em volta dos pulsos ecoou pela casa. O pai não se moveu. Apenas assistiu. O rosto vazio. Como alguém que tinha acabado de entender que a própria vida tinha sido construída sobre ausências. Quando a porta se fechou atrás deles e o silêncio voltou, Rosa sentiu o cansaço cair sobre os ombros como um cobertor pesado. Não era alívio. Ainda não. Era apenas o fim de uma batalha que dava lugar a outra. O pai respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e disse que precisava ir ao hospital. Disse que precisava ver o filho. Rosa respondeu que iria junto. Não como empregada. Como alguém que tinha feito uma promessa. Ele hesitou por um instante, depois assentiu. Não havia mais hierarquia ali. Apenas duas pessoas ligadas por uma criança lutando para sobreviver. Enquanto saíam da casa, Rosa olhou para trás uma última vez. Sabia que nada daquilo existiria do mesmo jeito quando voltassem. A mansão, o trabalho, a invisibilidade. Tudo tinha ficado para trás no momento em que ela decidiu falar. E agora, o que vinha pela frente era incerto. Mas pela primeira vez, Rosa não estava fugindo. A viagem até o hospital aconteceu quase em silêncio. O carro cortava as ruas com pressa, mas sem sirenes, como se o mundo lá fora não tivesse ideia do que estava em jogo dentro daquele veículo. O pai mantinha as duas mãos firmes no volante, os olhos fixos na estrada, a mandíbula travada. Rosa estava no banco ao lado, olhando para as luzes da cidade passando rápido demais pela janela, sentindo o corpo inteiro cansado de um jeito que não vinha só do medo. Em algum momento, ele quebrou o silêncio. Perguntou por que ela não tinha ido embora quando teve chance. Perguntou por que não tinha fugido como tantas outras pessoas fariam. A pergunta não veio como acusação, mas como confissão. Rosa demorou a responder. Pensou em muitas coisas. Pensou nos próprios filhos. Pensou nas malas pequenas que sempre estiveram prontas. Pensou em quantas vezes tinha escolhido sobreviver em vez de enfrentar. Quando falou, a voz saiu baixa, simples. Disse que devia aquilo ao bebê. Disse que, quando prometeu cuidar dele, não tinha sido só um trabalho. Tinha sido um compromisso. O pai engoliu seco. Não respondeu. Mas algo no jeito como apertou o volante mudou. No hospital, o cheiro forte de desinfetante e o brilho frio das luzes fizeram Rosa sentir um nó no estômago. Foram levados rapidamente até a emergência pediátrica. Uma enfermeira abriu a porta de uma sala pequena e ali estava o bebê, ligado a fios, máquinas apitando em um ritmo irregular. O corpo parecia ainda menor naquele ambiente cheio de metal e plástico. Rosa prendeu a respiração. Por um segundo, teve medo de chegar perto demais e descobrir que tinha sido tarde. Mas então viu os olhos dele se mexerem. Viu o peito subir com mais força do que antes. Um alívio curto atravessou o corpo dela como um choque. Quando o bebê abriu os olhos e a viu, começou a chorar. Um choro fraco, mas vivo. Estendeu os bracinhos na direção dela como se reconhecesse o único rosto constante daqueles últimos meses. Rosa olhou para o pai, pedindo permissão sem palavras. Ele assentiu, os olhos marejados. Ela pegou o bebê no colo com cuidado, sentindo o corpo quente, real, vivo. Sussurrou palavras que ele não entendia, mas que pareciam acalmá-lo. O pai ficou parado observando, como se estivesse vendo algo que sempre esteve ali, mas que só agora fazia sentido. A distância entre ele e o filho não era física. Nunca tinha sido. Um médico entrou, explicou que tinham chegado a tempo. Que o remédio tinha sido perigoso, mas que a resposta rápida tinha salvado a vida da criança. Não prometeu ausência de consequências. Não prometeu facilidade. Apenas disse que havia chance. E aquilo foi suficiente. Rosa sentiu as pernas fraquejarem quando finalmente se sentou. O corpo começou a cobrar tudo que ela tinha segurado até ali. O medo, a tensão, a certeza de que ainda havia muito pela frente. Mas, naquele instante, o bebê respirava melhor. E isso fazia tudo valer. O pai se aproximou, tocou a cabeça do filho com cuidado, como se tivesse medo de quebrá-lo. Pediu desculpas. Não para Rosa apenas, mas para a criança. Disse que iria ficar.
que não iria embora de novo. Rosa não sabia se promessas assim sempre se cumpriam. Mas viu algo verdadeiro naquele pedido. Ela sabia que a decisão que tinha tomado ainda traria consequências. Processos, perguntas, julgamentos. Nada estava resolvido. Mas o conflito maior tinha sido enfrentado. Ela tinha escolhido falar. Tinha escolhido ficar. E, enquanto segurava o bebê nos braços, Rosa entendeu que aquele momento era o ponto sem retorno. Tudo o que viesse depois seria diferente, para todos eles. Os dias que se seguiram não tiveram a mesma urgência da noite da ambulância, mas carregavam um peso diferente, constante, difícil de ignorar. Rosa passou a maior parte do tempo no hospital, sentada numa cadeira dura ao lado do berço improvisado, observando cada movimento do peito do bebê como se ainda estivesse contando batidas. Dormia pouco. Comia quando lembrava. O corpo estava ali, mas a mente seguia em alerta, como se algo pudesse dar errado a qualquer instante. O pai aparecia todos os dias. Chegava cedo, saía tarde. Tinha cancelado viagens, reuniões, compromissos que antes pareciam inadiáveis. Falava pouco. Quando falava, era quase sempre com o filho. Contava histórias que a criança não entendia, mas ouvia. Prometia coisas que Rosa não sabia se seriam cumpridas, mas via no esforço dele algo que nunca tinha visto antes: presença. A polícia voltou algumas vezes. Fizeram perguntas. Pediram detalhes. Anotaram datas, horários, palavras exatas. Rosa respondeu a tudo. Cada vez que repetia a história, sentia o medo reaparecer, a ameaça ecoar na memória. Ainda havia o risco. Ainda havia a possibilidade de que alguém decidisse que ela era o elo mais fraco. Mas ela continuava falando. Porque agora sabia que o silêncio também machuca. A mulher não voltou. Estava detida, aguardando decisões que Rosa não entendia completamente. O nome dela passou a ser dito em voz baixa, como algo que ninguém queria trazer de volta àquele quarto de hospital. Mesmo assim, Rosa sentia a presença dela como uma sombra distante, lembrando que o perigo não desaparece só porque foi visto. Em uma das tardes, o pai sentou ao lado de Rosa e perguntou sobre os filhos dela. Foi a primeira vez que alguém naquela casa quis saber. Rosa falou de Miguel, dos óculos quebrados, das notas boas na escola. Falou de Sofia, dos medos noturnos, das histórias inventadas para fazê-la dormir. Falou com cuidado, como se aquelas memórias fossem frágeis demais para expor. O pai ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele ficou um tempo sem dizer nada. Depois prometeu ajudar. Não como favor. Como responsabilidade. O bebê começou a melhorar aos poucos. A respiração ficou mais forte. O choro ganhou volume. O olhar ficou mais atento. Cada pequeno avanço era celebrado em silêncio por Rosa, como uma vitória particular. Ela sabia que não era mãe, mas sabia também que tinha sido necessária. Quando o médico finalmente disse que ele podia ir para casa, Rosa sentiu algo parecido com alívio pela primeira vez. Não um alívio completo, mas o suficiente para respirar sem sentir dor no peito. Na saída do hospital, enquanto ajeitava o bebê no carrinho, Rosa percebeu os olhares ao redor. Alguns curiosos. Alguns desconfiados. Alguns cheios de julgamento. Ela já conhecia todos eles. Mas agora não baixava mais a cabeça. Tinha feito o que precisava ser feito. A história ainda estava sendo escrita. Ainda haveria consequências, decisões difíceis, mudanças forçadas. Mas o conflito central tinha sido atravessado. Rosa não era mais apenas a empregada invisível. Era alguém que tinha escolhido ser vista, mesmo que isso custasse caro. E, enquanto empurrava o carrinho para fora daquele prédio frio, ela soube que nada voltaria a ser como antes. E, dessa vez, isso não parecia uma ameaça. A casa parecia diferente quando eles voltaram. Não porque os móveis tinham mudado ou porque as paredes tinham perdido o brilho, mas porque algo essencial tinha sido quebrado ali dentro. O silêncio não era mais confortável. Era um lembrete. Cada cômodo guardava uma memória recente demais para ser ignorada. Rosa entrou com o bebê nos braços e sentiu o peso do olhar do pai sobre os dois. Não era vigilância. Era consciência. Pela primeira vez, ele parecia perceber o quanto aquela criança tinha sido deixada sozinha dentro de uma casa cheia de gente. O berço estava no mesmo lugar. Os brinquedos, intocados. O monitor ainda ligado, mostrando um espaço vazio que agora parecia acusar todos os adultos que tinham passado por ali. Os dias seguintes trouxeram decisões difíceis. Advogados. Telefonemas. Conversas fechadas atrás de portas que antes se mantinham abertas.
O pai não tentou suavizar o que tinha acontecido. Não pediu a Rosa que mudasse sua versão. Não pediu que esquecesse. Pelo contrário. Disse que ela precisava dizer a verdade quantas vezes fosse necessário. Disse que faria o mesmo. Quando chegou o momento de prestar depoimento formal, Rosa sentiu o medo antigo subir pelas pernas como gelo. A sala era fria, iluminada demais. Havia uma mesa, cadeiras duras e pessoas que faziam perguntas sem emoção. Ela contou tudo. Desde o primeiro dia até a mamadeira no chão. Não omitiu nada. Cada palavra era um risco. Cada frase, uma aposta. Do outro lado da mesa, a mulher estava diferente. Sem o cabelo perfeito. Sem as unhas impecáveis. Mas o olhar era o mesmo. Frio. Avaliador. Como se ainda acreditasse que podia vencer pelo cansaço. Quando Rosa terminou de falar, houve um silêncio longo. Ninguém a interrompeu. Ninguém a desacreditou. Aquilo foi inesperado. E poderoso. Ao sair da sala, Rosa sentiu o corpo tremer. Não de medo. De alívio. Tinha atravessado o ponto mais difícil. Tinha falado olhando nos olhos. Tinha sobrevivido. O pai esperava do lado de fora. Não disse nada. Apenas colocou a mão no ombro dela e ficou ali até o tremor passar. Não era um gesto grandioso. Era simples. Mas carregava algo novo. Reconhecimento. Naquela noite, Rosa ficou acordada por horas, sentada ao lado do berço, observando o bebê dormir. O som da respiração regular parecia um milagre pequeno, repetido. Ela pensou em quantas vezes tinha quase fugido. Pensou em como teria sido fácil desaparecer. E pensou também em como aquilo teria sido insuportável. Ser vista tinha um preço. Mas ser invisível tinha um custo maior. Rosa entendeu que o clímax daquela história não tinha sido o confronto, nem a polícia, nem as algemas. Tinha sido a escolha silenciosa feita no chão de uma cozinha. O resto era consequência. E, mesmo sabendo que ainda havia um caminho longo pela frente, ela sentiu algo que não sentia havia muito tempo. Uma paz frágil, mas real. A paz de quem fez o que precisava ser feito. O tempo passou de um jeito estranho depois disso. Não rápido, não devagar. Apenas diferente. Como se cada dia carregasse mais peso do que o anterior, mas também mais clareza. A vida não voltou ao normal, porque o normal já não existia. No lugar dele, surgia algo novo, ainda instável, ainda em construção. O bebê se recuperava bem. Ganhava peso. Dormia melhor. O choro já não vinha com a mesma urgência desesperada. Rosa acompanhava cada pequeno avanço com atenção quase excessiva, como se ainda tivesse medo de que tudo pudesse ser tirado de repente. O pai estava presente. Não como alguém que supervisiona, mas como alguém que aprende. Errava, perguntava, tentava de novo. A casa começou a mudar aos poucos. Não na aparência, mas na dinâmica. Portas que antes se fechavam agora ficavam abertas. O silêncio deixou de ser uma regra. O bebê não era mais tratado como um incômodo, mas como parte do espaço. Aquilo parecia simples, mas era tudo. Rosa recebeu ligações de números desconhecidos. Algumas perguntas repetidas. Alguns convites para contar a história outra vez. Ela dizia a verdade. Sempre. Mesmo quando a voz tremia. Mesmo quando o medo voltava. Tinha aprendido que a verdade não elimina o risco, mas impede que ele cresça no escuro. Em uma dessas tardes, o pai sentou à mesa da cozinha com ela. Disse que tinha tomado uma decisão. A casa seria vendida. Não conseguia mais viver ali sem ver fantasmas nos corredores. Disse que precisavam recomeçar em outro lugar. Menor. Mais simples. Rosa ouviu em silêncio. Aquilo significava mudança. E mudança sempre trazia medo. Ele disse mais. Disse que queria ajudar a trazer os filhos dela para perto. Que tinha contatos, recursos, possibilidades. Não falou como salvador. Falou como alguém tentando reparar uma dívida. Rosa sentiu as lágrimas subirem, mas segurou. Não era fácil confiar. Nunca tinha sido. Ela pensou em Miguel. Nos óculos quebrados. Pensou em Sofia, nas noites molhadas de medo. Pensou no que significaria não precisar mais escolher entre presença e sobrevivência. Não respondeu na hora. Precisava de tempo. Algumas decisões exigem silêncio antes do sim. Enquanto isso, o processo seguia. A mulher aguardava julgamento. Os termos eram difíceis, cheios de palavras que Rosa não entendia completamente. Mas entendia o essencial. Aquilo não tinha sido esquecido. Não tinha sido varrido para debaixo do tapete caro daquela casa.
Rosa começou a dormir melhor. Ainda acordava às vezes com o coração disparado, revivendo o momento no chão da cozinha. Mas, ao olhar para o berço e ver o bebê respirando tranquilo, conseguia se acalmar. Cada noite sem sirenes era uma vitória silenciosa. A consequência maior não era a prisão, nem a mudança de casa. Era a transformação invisível que acontecia dentro dela. Rosa já não se encolhia da mesma forma. Já não aceitava tudo em silêncio. Tinha aprendido, da maneira mais dura, que algumas coisas custam caro demais para serem ignoradas. E, naquele período de transição, ela começou a entender que justiça nem sempre é rápida. Mas quando chega, mesmo imperfeita, deixa marcas profundas. E algumas dessas marcas são exatamente o que impede que tudo se repita. 3 meses depois, a vida tinha assumido um ritmo que Rosa ainda estava aprendendo a reconhecer. Não era paz completa. Era algo mais realista do que isso. Era a ausência do medo constante. E, para alguém que viveu tanto tempo esperando o pior, isso já era muito. O novo apartamento ficava perto de um parque. Não havia portões altos nem corredores longos demais. As janelas ficavam abertas quase o dia inteiro, deixando o sol entrar sem pedir licença. O pai tinha insistido naquele detalhe, como se a luz fosse uma forma de manter tudo à vista, sem sombras onde coisas ruins pudessem se esconder de novo. O bebê estava diferente. Mais atento. Mais forte. Ria com facilidade. Engatinhava pela sala sem saber que aquele espaço menor tinha salvado todos eles de um passado que não podia ser recuperado. Rosa observava cada gesto com um cuidado que não diminuía, mas agora vinha acompanhado de algo novo, tranquilidade. O processo avançava. Audiências. Depoimentos finais. Nomes difíceis. Datas marcadas. Rosa compareceu a todas. Sentou em salas frias, respondeu perguntas repetidas, sustentou olhares desconfiados. Em um desses dias, encontrou a mulher novamente. Não houve troca de palavras. Apenas um olhar rápido, carregado de tudo que não precisava ser dito. Rosa não desviou. Quando saiu daquela sala, sentiu o peso deixar os ombros. Não porque tudo tivesse acabado, mas porque ela tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. A justiça seguiria o próprio caminho. O dela já estava traçado. Os filhos de Rosa chegaram algumas semanas depois. Miguel, com óculos novos. Sofia, agarrada à mão da mãe como se ainda tivesse medo de desaparecer. O reencontro foi silencioso no começo. Abraços longos. Lágrimas contidas. Nenhuma palavra era suficiente para explicar a distância. Mas o corpo entendia. O pai observava de longe, respeitando aquele momento. Depois se aproximou, apresentou a casa, explicou regras simples, deixou claro que aquele espaço agora pertencia a todos ali. Não como caridade. Como consequência. Naquela noite, Rosa deitou na própria cama sem ouvir sirenes na memória. Os filhos dormiam no quarto ao lado. O bebê respirava tranquilo no berço. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que não precisava vigiar o mundo inteiro enquanto dormia. A justiça não tinha apagado o que aconteceu. Mas tinha impedido que aquilo se repetisse. E isso, Rosa sabia, já era uma forma de vitória. Com o passar dos dias, Rosa começou a perceber mudanças que não vinham de fora, mas de dentro. Não eram grandes gestos, nem promessas grandiosas. Eram detalhes. O jeito como se levantava pela manhã sem aquele nó constante no estômago. A forma como caminhava pela rua sem olhar para trás a cada esquina. A maneira como falava, com menos pedidos de desculpa por existir. Miguel se adaptou rápido à escola nova. Voltava para casa contando histórias, mostrando cadernos, perguntando coisas que Rosa nunca tinha tido tempo ou tranquilidade para responder antes. Sofia demorou um pouco mais. Ainda acordava algumas noites chorando, chamando pela mãe. Rosa sentava ao lado da cama, passava a mão nos cabelos dela e ficava ali até a respiração da menina se acalmar. Não havia pressa. Pela primeira vez, elas tinham tempo. O bebê crescia cercado por vozes, por passos, por vida. O pai estava presente de um jeito que Rosa não tinha visto antes. Não como alguém tentando compensar culpa, mas como alguém aprendendo a ser pai de verdade. Errava, se frustrava, pedia ajuda. E aceitava quando Rosa corrigia alguma coisa. Aquilo era novo. E importante. Em uma tarde tranquila, sentados no parque próximo ao prédio, o pai falou sobre o que tinha acontecido como quem finalmente aceita uma verdade difícil. Disse que tinha confundido prover com cuidar. Que acreditava que dinheiro resolvia ausências. Que só entendeu o tamanho do erro quando quase perdeu o filho. Não pediu perdão de novo,
Apenas disse que sabia que algumas coisas não se consertam totalmente. Rosa ouviu em silêncio. Algumas feridas não pedem respostas imediatas. O julgamento aconteceu semanas depois. Rosa esteve lá. Não por obrigação, mas por escolha. Quando ouviu a sentença, não sentiu alegria. Sentiu o encerramento. Como se um capítulo pesado tivesse sido fechado com cuidado, sem aplausos. Ao sair do tribunal, respirou fundo. O céu estava limpo. A cidade seguia em frente, indiferente, como sempre. Mas ela não era mais a mesma. Naquela noite, em casa, Rosa preparou o jantar com calma. Miguel ajudou a cortar legumes. Sofia colocou a mesa com cuidado exagerado. O bebê batucava a colher no cadeirão, rindo do próprio barulho. O pai observava tudo de longe, com um sorriso discreto. Não era felicidade perfeita. Era algo mais sólido do que isso. Rosa entendeu que redenção não é apagar o passado. É escolher viver de um jeito diferente apesar dele. E, naquele pequeno apartamento iluminado, ela sentiu que, mesmo sem ter planejado nada daquilo, tinha chegado a um lugar onde podia finalmente existir sem medo. O tempo seguiu em frente, como sempre faz, sem pedir permissão a ninguém. Meses depois, numa tarde comum, Rosa estava sentada na grama do parque com o bebê no colo, observando Miguel correr atrás de uma bola e Sofia tentar equilibrar-se numa barra baixa do parquinho. O sol tocava o rosto dela de um jeito simples, sem drama, e aquilo parecia um presente que ela não sabia que um dia teria. O bebê ria alto, um som cheio, vivo, que ocupava espaço. Rosa segurava o corpinho firme, sentindo o peso real de alguém que tinha sido salvo não apenas por máquinas, médicos ou decisões rápidas, mas por uma escolha feita no silêncio. Uma escolha que quase ninguém viu, mas que mudou tudo. O pai apareceu alguns minutos depois, trazendo copos de água e sentando ao lado dela na grama. Não falou nada por um tempo. Apenas ficou ali, compartilhando aquele momento que antes teria perdido por estar em outro lugar. Quando finalmente falou, disse que ainda errava. Que ainda se pegava trabalhando demais, pensando em ausências. Mas que agora sabia reconhecer quando estava fazendo isso. E que sempre voltava. Rosa assentiu. Não precisava de promessas. Precisava de constância. E isso, aos poucos, estava sendo construído. O bebê se mexeu nos braços dela, tentou dizer alguma coisa. Um som irolado, imperfeito. Rosa inclinou o rosto, esperando. Ele repetiu, com esforço, algo que soava como o nome dela. Não saiu perfeito. Não precisava. O coração de Rosa apertou, e as lágrimas vieram sem aviso. Não de medo. De algo que ela tinha esquecido que existia. Ela pensou em quantas vezes quase tinha ido embora. Quantas vezes tinha escolhido sobreviver em vez de enfrentar. Pensou também em quantas pessoas fazem isso todos os dias, em silêncio, acreditando que ninguém vai notar. Mas alguém sempre nota. Mesmo que seja uma criança pequena demais para entender o que aconteceu, mas grande o suficiente para sentir quem ficou. Nem toda história termina perfeita. Algumas terminam apenas possíveis. Com cicatrizes. Com lembranças que não desaparecem. Mas também com a chance de fazer diferente a partir dali. Se você ficou até aqui, talvez essa história tenha tocado em algo seu. Talvez você conheça alguém que já precisou escolher entre ficar calado ou arriscar tudo. Talvez você tenha sido essa pessoa. O que importa é que escolhas importam, mesmo quando ninguém está olhando. Obrigado por ter acompanhado essa história até o fim. Se você acha que ela pode chegar a alguém que precisa ouvir isso agora, compartilhe. Às vezes, tudo que alguém precisa é saber que não está sozinho.